Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu quero deixar uma mensagem para os amados irmãos que encontra-se em Salmos 84. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Me ama, próximo
Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Desta vez agora com uma nova lição, que é para o próximo trimestre. Alcançando vitórias no campo das emoções. Essa revista veio aí no momento certo, Tudo que é feito, pela vontade de Deus acontece no momento certo. E essa lição, ela tem aí em suas lições, tratando de cada assunto da qual a gente estamos passando em si, nesse momento aí conturbado da qual a igreja do Senhor, digamos assim, a nação inteira está passando, Então, ela tem várias lições que tratam da emoção, no campo da emoção. Lidando com conflitos internos, com a culpa, com as frustrações, com as crises de fé, com o orgulho, com o medo, com a baixa autoestima, com a autopiedade, limitações, ansiedade, com a indiferença e a última lição, com as perdas. Então eu quero convidar você para participar conosco aí da nossa escola bíblica dominical, que com certeza ela vai te trazer um ânimo, vai te trazer saúde espiritual, E nesses momentos da qual a igreja passa. A lição número 1, ela fala aí de lidando com os conflitos internos. O texto base dessa revista, desta lição, ela se encontra aí em Filipenses, no capítulo 4, no versículo aí de 1 a 8. Eu vou ler para os irmãos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordiamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com orações de graça. O versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O nosso versículo-chave, ele se encontra em Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, que nos diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7, 15. Queridos, curve sua cabeça aí no seu lar, aí na sua casa, onde você estiver. Vamos elevar a Deus em oração. Pai, te pedimos a tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor Jesus querido, que acampe, Senhor Jesus, o teu anjo, Senhor, sobre nossas vidas. Nos livre, nos guarde, nos proteja de todo mal. Ó Deus, abençoa os teus filhos, Senhor, onde quer que eles estejam. Opera, Senhor, o teu querer na vida deles. Em nome do teu Filho amado. Amém. Neste momento eu passo a palavra aí para o pastor Evandro. Ele irá ministrar essa primeira lição. Abra seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Hoje nós estamos iniciando a aula em nossa primeira lição aí do trimestre. Revista esta em que estaremos trabalhando com o tema Alcançando Vitória no Campo das Emoções. Finalizamos a revista
do primeiro trimestre domingo passado, e estaremos trabalhando justamente com esse tema durante esse trimestre. Eu creio que a grande maioria não conseguiu a sua revista ainda. Se você não adquiriu, procure o superintendente da congregação em que você costuma ir, congregar e adorar o Senhor. Procure o superintendente e adquira a sua revista para você acompanhar conosco durante essas aulas. As igrejas que ainda não solicitou a sua revista, podem entrar em contato conosco e nós providenciaremos um meio para ela chegar até você. E você que pertence à sede e também não adquiriu a sua revista, você pode vir qualquer dia da semana, que nós deixamos ali na secretaria. Você pode procurar qualquer um que estiver na secretaria e adquirir a sua revista. Vai ficar bem mais fácil você acompanhar as aulas e com certeza esse é um material que vai te ajudar e muito no decorrer da sua vida. Sempre quando você quiser saber algo sobre esses conflitos emocionais, esta lição vai te ajudar nesse sentido. Conforme foi lido no início, o texto base que estaremos trabalhando nesta manhã, ou nesta aula de hoje, é Filipenses capítulo 4. No entanto, eu quero ler apenas com você o versículo-chave que se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 15, que diz assim, olha o dilema do nosso irmãozinho Paulo, quando ele escreve esse texto na carta. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse conflito que o apóstolo Paulo está enfrentando, nós vemos que é um conflito que faz parte da vida de todo ser humano. Essa guerra interior, ela é comum a todos nós. É um determinado momento, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículos 22 e 24 em diante, você vê Paulo com esse dilema, olha, eu quero ter um encontro com Cristo, eu quero me encontrar com Cristo. Aí de repente ele fala, olha, mas por amor de vós eu quero ficar aqui. Então fica aquele conflito interno na vida dele, em sua mente, e ele expõe esse conflito na carta, e logo você imagina, gente, mas se o apóstolo, como assim o apóstolo Paulo tem esse conflito? Sim, o apóstolo Paulo. Isso nos mostra que esse conflito interno é absolutamente comum a todos nós. O que precisamos saber é como vencer esse conflito. É como se fosse uma dor de cabeça. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Você sente uma dor de cabeça, então você já sabe o que fazer. Eu vou tomar um analgésico, eu vou tomar um remédio. Então você já sabe que caminho tomar quando essa dor de cabeça vir. O objetivo da nossa lição, o objetivo desse trimestre, é justamente isso. Quando você sentir essa dor de cabeça, ou seja, esse conflito emocional, você saber o que fazer diante de uma situação como esta. Eu vou, volta e meia, eu estarei lendo aqui alguns trechos da nossa revista, tá? Embora para você que já tem a revista, você pode acompanhar aí na sua casa, e para aqueles que não têm, você vai ficar ciente aqui de alguns trechos que nós estaremos lendo no decorrer da aula. Aí na sua lição diz o seguinte: os conflitos internos nos impedem de avançar significativamente no alcance das nossas metas, porque nos deixam prostrados na encruzilhada da decisão, sem saber qual rumo tomar. Sendo assim, precisamos identificá-los para que possamos, de modo eficiente, lidar com eles. Você precisa fazer o quê? Identificar esse conflito. E então a gente imagina o seguinte, tá, mas qual a origem desses conflitos internos? Aí na sua revista diz o seguinte: a verdadeira raiz dos conflitos internos emerge, na maioria das vezes, devido à incompatibilidade entre aquilo que pensamos e a forma de agirmos. De acordo com o psiquiatra ou psicanalista Sigmund Freud, eles acontecem porque um lado da personalidade representa certos desejos, enquanto que o outro luta contra eles e age defensivamente
para não ser prejudicado. Isto lembra o que nós estamos enfrentando, né, no Brasil. Uma hora alguém fala, olha, pode sair de casa, vamos trabalhar. Outra hora vem o decreto, não, você tem que ficar em casa. Não, agora você tem que sair. Agora você tem que ficar em casa. Então o povo fica pensando, meu Deus do céu, agora para mim sair é para ficar. Eu vou ou eu fico? Esse conflito, ele é natural na mente humana. E isso que está acontecendo no Brasil reflete justamente o que acontece na mente de muita gente, né? Esse conflito, e agora o que eu faço? Eu saio, eu volto, eu fico. E olha o que a Bíblia diz, ainda na sua revista. A Bíblia, o livro da sabedoria de Deus, já havia feito essa afirmação muitos anos antes. Porque nem mesmo, olha só, o que diz lá? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, vamos ver aqui, seguindo aí na nossa lição, o que vem a ser, ou como é que se dá essa origem dos conflitos internos. Primeiro, crenças negativas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí o texto ainda diz o seguinte, aí na sua revista: creio que todos nós já desejamos fazer alguma coisa, no entanto fazemos outra. Sabe aquele planejamento que você faz diariamente? Eu quero, ou um plano semanal, eu quero alcançar isso na semana. Quando chegar o final da semana, eu quero ter feito isto. Aí você particiona isso aí em 7 dias, e quando chega o primeiro dia, você percebe o seguinte: não consegui aquilo que eu tinha que fazer hoje. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Não consegui o que eu tinha que fazer hoje. Quando vai chegando lá na frente, isso vai criando, vai desenvolvendo um conflito dentro de você, que você fica pensando, meu Deus do céu, e agora? Por que eu não consigo? As pessoas conseguem, outros conseguem, mas eu nunca consigo, e aquilo vai moendo você por dentro. Por quê? Você está cheio de crenças negativas. Agora, por que isso acontece? Isso acontece em momentos críticos da nossa vida. Uma força se sobrepõe à nossa vontade. Essa duplicidade nos confunde e causa um turbilhão de emoções e pensamentos que nos incomodam. Quando a pessoa está enfrentando esse conflito, é claro que existe uma reação específica para cada pessoa, né? Alguns ficam tristes, ai meu Deus do céu, agora eu não consegui fazer isso, ai meu Deus do céu. E a pessoa fica triste, chora, enquanto o outro já fica estressado, fica bravo. O camarada chega em casa, planejou alguma coisa, a pessoa planejou algo no serviço ou em alguma área da vida, e aí ele fica estressado, bravo. E aí alguém pergunta para ele, e aí, tudo bem? Tudo bem o quê? Tá tudo bem, coisa nenhuma. Então, já da ponta da língua, você já percebe que aquela pessoa está com o seu emocional, ou está alterado emocionalmente. Por que isso? Esse conflito causa essa reação nas pessoas. Agora, quando se fala de crenças negativas, que dentro do coach, por exemplo, é chamado de crenças limitantes, olha o que diz aqui na sua revista. Algumas pessoas foram ensinadas a reagir ao dinheiro ou rejeitar o dinheiro por tratar-se de algo sujo. Portanto, o conflito surgirá entre o desejo de possuir riqueza e a rejeição ao dinheiro como algo desonesto. Entretanto, é bom saber que a maioria dessas crenças são infundadas, de forma que precisamos superá-las, a fim de que possamos começar a agir livremente. Entenda uma coisa, meu irmão. Às vezes a pessoa fala o seguinte: olha, irmão, eu não, esse negócio de ganhar dinheiro, trabalhar e pensar em conquistar bens, isso aí a gente não pode fazer isso, porque o próprio Jesus Cristo falou: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a pessoa imagina o seguinte: então possuir
riqueza, já olha só a associação. Então, possuir riquezas é pecado. Um crente não pode possuir riqueza. Esse tipo de pensamento faz com que a pessoa entre em um conflito dentro de si, que ela sequer consegue entender que não é isso que Cristo falou. Cristo não falou que ser rico, quando a pessoa é rica, ele vai ser condenado ao inferno, ou vai perder a salvação. Não é isso. Até porque, queridos, se você for observar, nós temos algumas pessoas bem-sucedidas financeiramente na Bíblia. Barnabé é um deles. Dorcas, outra delas, outra pessoa, né, que era cheia de boas obras. Cornélio, que dava esmola, que dava muitas esmolas. Olha que interessante, a Bíblia diz que Cornélio dava muitas esmolas. Lídia, vendedora de púrpura. Filemon, entre outros, José de Arimateia. Se você for observar, existem muitas pessoas na Bíblia que eles eram bem financeiramente, no entanto, eles eram cristãos. A Bíblia diz, a Bíblia deixa claro que esses homens e que essas mulheres, eles eram servos de Deus e, obviamente, eles alcançaram o céu. Então, essa crença de que não, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter mais do que eu precisaria, isso é pecado? Não, não é pecado. Até porque isso vai ajudar você a contribuir mais com o reino de Deus, a ajudar outras pessoas, a ajudar aqueles que você deseja. Às vezes a pessoa bate na sua porta e está querendo algo e você fala, meu Deus do céu, eu queria ajudar essa pessoa e não consigo. Então, tira esse medo de, se eu for trabalhar, se eu for conseguir uma renda maior, isso vai me fazer um pecador. Não, pare com isso. Isso é uma crença negativa. E não somente essas, mas outras, que se você comparar com as escrituras sagradas, logo vai perceber o seguinte, existe algum erro aí. Essa crença, ela não está muito de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Em segundo, ainda falando dessa origem dos conflitos internos, a autodepreciação. Olha o que diz aí na sua revista. O povo lá, em Números, quando estava diante da terra, eles iriam conquistar a terra. Moisés enviou eles até aquele lugar para ver como é que a terra era. Todos eles voltaram com o mesmo argumento. Olha, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Mas, uma parte deles, 10 deles, disseram o seguinte, olha só, a autodepreciação daqueles homens. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nesse estágio, entenda uma coisa, nesse estágio, a pessoa se desvaloriza, vê a si mesma como uma imagem negativa. A autoestima baixa leva ao complexo de inferioridade, que fará surgir pensamentos tais como eu não presto, eu não valo nada, eu não tenho direito a isso, e a pessoa começa a se colocar lá embaixo, e isso é o quê? É a autodepreciação como sendo a origem desses conflitos que muitos enfrentam. E alguém pode até dizer o seguinte, não, irmão, isso aí não é autodepreciação, isso é humildade, a pessoa está sendo humilde. Você precisa diferenciar a autodepreciação com a humildade. Não é a mesma coisa. A autodepreciação é uma coisa, humildade é outra. Quando a pessoa fala, eu não consigo, eu não sou nada, eu dependo de Deus, e depois ela está diante da oportunidade de fazer aquilo, e ela faz, e ela realiza, então aí sim foi humildade. Mas a autodepreciação não. Quando é uma autodepreciação, que a pessoa faz? Nada. Ela diz, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, e é justamente por isso que eu não vou, justamente por isso que eu não vou fazer, e a pessoa não faz. Aí você identifica, realmente ela passou por um processo de autodepreciação, e não é um sinal de humildade, a pessoa está se colocando lá embaixo. Olha o que diz aí na sua revista. As pessoas nesse nível de autodesvalorização não conseguem manter relações de amizade segura, um bom emprego, ou levar a cabo ideias que as fariam felizes.
ou as fariam bem-sucedidas. No fim da história, destruirá até mesmo o seu próprio crescimento espiritual. E isso bloqueará qualquer possibilidade de uma vida completa e vitoriosa. As pessoas que se autodepreciam não são pessoas que têm grandes círculos de amizade. O tempo todo elas estão entrando em conflito com alguém, ou elas não querem amizade com ninguém, porque elas não conseguem acreditar em si mesmas que elas conseguem ser amigo daquela, aí a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, ninguém me ama, ninguém me quer, e ela está o tempo todo se colocando lá abaixo. Isso é terrível, querido. Uma pessoa que enfrenta uma situação como essa, ela precisa de socorro. E onde ela vai encontrar esse socorro? Deixa eu te falar aqui. Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Se você não buscar nas Escrituras Sagradas o conforto que você precisa, essa autodepreciação, ela vai estar sempre batendo à sua porta e te jogando lá embaixo. Olha o que diz aqui. Os espias se reputavam, ou se reputaram, né, lá na época lá de Moisés, como gafanhotos diante dos inimigos, e ainda julgaram que os adversários também os viam assim. Porém, a realidade era outra. Em um outro momento, Josué agora envia o povo, Moisés já não está mais na história, e sim Josué envia o povo para observar a terra, e quando eles voltam, aí eles voltam com aquilo que realmente era real. Olha o que eles disseram. Veja bem. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então eles identificaram que o medo não era eles que deveriam ter, os moradores da terra, mas os moradores da terra é que deveriam ter medo deles. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos voltar aqui para o que estamos vivendo. Esse vírus, coronavírus, eu sei que tem muitos que têm medo dele, estão com medo, meu Deus do céu, e se esse bicho bater na porta da minha casa? Deixa eu te falar uma coisa. Não é você que tem que ter medo dele. É o vírus que tem que ter medo de você. Não é ele que tem que se criar e dizer, eu vou amedrontar a igreja, eu vou amedrontar esse povo, eu vou colocar medo no coração dele. Não é ele que tem que amedrontar você, é você que tem que fazer ele ficar com medo de você. Porque ele vai saber o seguinte, quando eu chegar diante desta pessoa, ela vai orar, ela vai falar com o Criador, ela vai falar com aquele que conhece a estrutura orgânica de todo ser vivo, inclusive a minha, e aí eu estarei condenado ao fim. Então não é você que tem que ter medo, mas o vírus que precisa ter medo de você. Entenda isso. Os espias, na época de Moisés, não entenderam isso. Eles pensaram que não, nós é que temos que ter medo dos gigantes, daqueles homens daquela terra. No entanto, na época de Josué, o papel se inverteu. Não, negativo, são eles é que estão com medo de nós, porque eles sabem que o Senhor é conosco. Entenda uma coisa, esse mal não é maior do que aquele que está contigo. Entenda isso. O que está entre nós é bem maior do que aquilo que está no mundo. Seguindo aqui, ainda dentro da origem dos conflitos. A autorrepressão. Então, agora em um outro momento, vamos analisar aqui algo que aconteceu na vida de Moisés, lá no capítulo 4, versículo 10. Essa passagem ela traz uma gama de instrução tão profunda que nós retornaremos a ela na lição 9, quando estivermos falando sobre combater o comodismo. No entanto, vamos colocar o foco na
na autorrepressão a qual Moisés está colocando sobre si mesmo. Olha o que o texto diz. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois, que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então você identifica o próprio Moisés agora com essa autorrepressão, se colocando lá embaixo. Aí na tua revista diz aí o seguinte: a repressão pode manifestar-se na vida das pessoas ainda na infância, por causa de pais repressores que impediam de expressar livremente a sua natureza espontânea. Outras fontes de repressão são professores, patrões, amigos e até parceiros. Tem pessoas que estão o tempo todo reprimindo você, reprimindo seus sonhos. Às vezes você tenta alcançar algo e alguém, ou por inveja, seja lá, ou até mesmo sem nem perceber o que está falando, mas diz: olha, mas você não vai conseguir, desiste. E você começa a acreditar naquelas palavras. Agora é você mesmo que está se reprimindo. Entenda uma coisa: isto não pode ocorrer na tua vida, porque maior é Deus na tua vida. Seguindo ainda aqui na nossa revista, sem dúvida, todas as pessoas devem viver rodeadas de valores, princípios e crenças construtivas. Contudo, as vítimas da autorrepressão acabam limitando suas vidas de tal forma que as impedem de obterem o próprio crescimento e de expressarem sua individualidade. Não importa se você não sabe cantar como fulano, se você não sabe pregar como fulano, se fulano mas fulano ali é melhor do que eu nesse sentido, eu não sou ninguém, eu não sou nada. A pessoa começa a se auto-reprimir por ser diferente. Não, eu sou diferente, fulano é diferente de mim, eu sou diferente das pessoas. E daí? Qual o problema em você ser diferente? Nós somos diferentes. Olha, uma aurora boreal. A beleza da aurora boreal é justamente a especificidade de cada cor. Uma cor azul, uma vermelha, uma amarela, sozinha, ela é apenas uma cor vermelha, amarela ou azul e pronto. Mas quando elas se juntam na aurora boreal, é justamente aquilo que mostra a beleza daquele fenômeno da natureza. Então entenda uma coisa: a beleza de um todo está justamente na especificidade de cada parte. Não importa se você é diferente do irmão tal, daquela pessoa, dessa, daquela, não importa. Isto é o que faz com que a beleza de Deus, a beleza do Espírito Santo esteja na tua vida e mostre que, mesmo sendo diferente, ou melhor dizendo, é sendo diferente que você se torna a parte bela desse todo. Não se desespere por conta disso. Muito pelo contrário, se alegre e enalteça o nome do Senhor teu Deus, pelo fato dele ter feito você uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Não existe ninguém no universo semelhante a você. Você é única. Só existe você. No dia quando você for embora dessa terra, essa terra vai ficar sem você. Você é único. Deus te fez único. A íris do teu olho não é a mesma da minha, não é a mesma de outras pessoas. Todos nós temos uma característica própria e única. Foi Deus quem te fez assim. Muito bem, gente. Vimos aqui acerca da origem desses conflitos internos. Mas não basta você saber apenas a origem. Você precisa saber também como lidar com esses conflitos internos. Para isso, aí na sua revista, diz o seguinte: olha só, que interessante. Como é que eu posso lidar? Temos aqui pelo menos 3 caminhos que nos ajudam a lidar com esses conflitos internos. Um deles é: amplie o autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz aí o seguinte na tua revista: semelhantemente aos religiosos contemporâneos de Jesus, que possuíam 2 faces,
Muitos cristãos vivem vida dupla, sendo uma delas autêntica e a outra imaginária, sustentada pela opinião própria ou dos outros. Tem pessoas que têm um conceito de si completamente o inverso do que ela realmente é. Às vezes a pessoa ela começa, tem um filósofo que ele disse o seguinte: tem pessoas que vão defender uma tese, fazer um trabalho monográfico, ou então vão falar algo, e para defender este algo que ele está falando, utiliza um pensador que já foi, um pensador que já morreu, sei lá, Max Weber, Theodor Adorno, ou qualquer um outro, não importa quem. E a pessoa mal percebe o seguinte, que ao fazer isto, ela está dando continuidade ao objetivo daquela pessoa que na maioria das vezes nem sequer alcançou, morreu antes de alcançar o objetivo. No entanto, quando eu faço isto, ou quando você faz isso, você está dando continuidade ao objetivo daquela pessoa. Se era um objetivo bom, você vai ajudar ela a conseguir aquilo, ao fazer essas menções, ao trazer a voz dela para os dias de hoje. Se for algo bom, você vai ajudá-lo. Se for algo ruim, você vai ajudar também. Então, quando nós vamos defender o posicionamento de alguém, mencionar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Eu preciso saber quem foi aquela pessoa, o que ela defendia, qual era o objetivo dela. Quem ela era, quem era aquela pessoa, o que ela fazia, por que é que ela escreveu aquele livro, por que é que ela escreveu aquela obra. Mas não, para me pousar como um intelectual, eu vou mencionar fulano de tal, vou falar aqui, vou mencionar aquilo ali. E a pessoa mal percebe que ela está dando continuidade ao objetivo de alguém que nem está mais entre nós. E a pessoa nem sequer analisa quem é aquela pessoa, o que foi que ela fez, mas o que eu quero é dizer que eu conheço aquela pessoa, dizer que eu conheço a obra de tal, de fulano de tal. Algumas pessoas dizem, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, deixa eu pegar aqui um exemplo, né? E quem ouve a pessoa dizer isto, imagina o seguinte, não, ele está falando da pessoa, do Carlos Drummond de Andrade? Não, a pessoa está falando da obra dele. Mas automaticamente quem está ouvindo pensa que você está falando dele. Quem já tem um conhecimento um pouco mais acadêmico sabe que está falando da obra daquela pessoa. No entanto, a vida dele e a obra dele é uma coisa só. Eu preciso saber quem ele foi, o que ele pensava, o que ele agia, qual o objetivo dele ao lançar aquela obra, e aí por diante. E quando você vai levar isto para as Escrituras Sagradas, você tem uma vantagem. Eu sei quem foi Paulo. Eu sei quem foi Pedro. Eu sei quem foi Mateus. Eu sei quem foi Moisés. Eu sei quem foi Davi. Então você sabe o objetivo daquela pessoa, você conhece aquela pessoa antes mesmo dele escrever. E quando você vê um escrito de alguém que você já conhecia, porque a história também fala dele, então isso já é mais cômodo para você. Você não vai estar correndo o risco de estar dando vazão a um pensamento que às vezes você nem concordava, mas você simplesmente está reproduzindo. Infelizmente, queridos, trabalhamos sem descanso para enfeitar e conservar o nosso ser imaginário e descuidamos do verdadeiro eu. Você tem que observar quem é você. Amplie o seu conhecimento, mas não é um conhecimento de qualquer coisa, mas amplie o seu conhecimento com este livro, com a Bíblia Sagrada. É ela que vai te dar o direcionamento que você precisa para a tua vida. Proteja a tua mente. A Bíblia Sagrada vai proteger a tua mente. Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez que ela estava tão acostumada a brigar em casa que no caminho de casa já ia projetando a briga. Vou fazer isso aqui. E aí a pessoa imaginava que do outro lado estava o seu cônjuge e a pessoa já ia brigando. É isso mesmo. Ia produzindo aquela briga na mente. Quando chegava em casa, a pessoa estava lá sem fazer nada contra aquela pessoa, está completamente inocente, mas a pessoa já veio com a briga pronta.
E aí basta um óculos que caiu no chão, uma fagulhazinha de nada, e todo aquele discurso que a pessoa veio treinando, ela despeja sobre aquele que está em casa ou sobre aquela que está em casa. Porque não protegeu a sua mente. Aí na tua revista diz o seguinte: obrigatoriamente precisamos aumentar nosso autoconhecimento para não nos deixar levar por forças destrutivas. Temos também que aprender a fazer as escolhas certas, diferenciando a fantasia da realidade. Uma nova mentalidade pode nos proporcionar vida emocional saudável. Entenda uma coisa. Quando você projeta um mal na tua cabeça, conforme a aula do pastor Newton, você está sofrendo por antecipação. Uma coisa nem aconteceu com você ainda e a pessoa já está se batendo, se destruindo, e às vezes aquele mal nunca vai chegar até a sua casa, nunca vai chegar até você. Mas a pessoa está sofrendo pelo simples fato de imaginar que aquilo possa chegar em sua casa. Meu irmão, você está sofrendo antes da hora. Não faça isso. Proteja-se. E existe uma forma correta de você se proteger. Coloque a palavra de Deus no teu coração. E ela vai te proteger contra esses dias maus, caso eles cheguem, e vai te proteger contra os dias maus em que esta mente está projetando histórias na tua mente para você se autodestruir. Então, precisamos lidar com esses conflitos internos. A segunda forma que você pode lidar com esses conflitos internos é mantendo a determinação. Olha só, para lidar com os conflitos internos, é necessário que você mantenha a determinação de mudar, pois internamente você não está organizado de maneira coerente com os seus desejos. Talvez exista conflito que você nem sequer percebeu ainda. Tem pessoas que têm desejos antagônicos em si. Elas querem uma coisa, desejam uma coisa, mas a realidade lhe dá outra. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Às vezes a pessoa fala: olha, eu juntei aqui fiz uma economia porque eu quero fazer uma determinada viagem, sei lá, uma viagem internacional. Então eu deixei essa reserva para esta viagem. E aí a pessoa imagina o seguinte: tá, mas eu quero comprar um carro, eu quero fazer a reforma da casa, eu quero fazer a reforma do apartamento, sei lá, eu quero fazer uma outra coisa que vai usar essa mesma quantidade que eu tenho guardado. Mas a pessoa quer as duas coisas. E aí esse conflito começa a surgir na mente porque ela fez uma reserva para uma determinada viagem e ao mesmo tempo ela quer trocar de carro, quer fazer uma reforma, quer fazer uma outra coisa que é a mesma quantidade a qual ela reservou para a tal viagem. E quer as duas coisas. E aí entra aquele conflito e a pessoa não sabe sair daquilo ali, porque ela mesma entrou em uma telha de aranha tão grudenta que ela entra em depressão, começa a brigar, começa a colocar a culpa no mas você tem que fazer aquilo, então, mas o projeto é meu. Se o projeto é meu, eu tenho que andar dentro dele. Eu preciso, mas como é que eu consigo vencer isso? Eu tenho que ser determinado, eu tenho que saber, olha, eu quero mudar. Se você não colocar na cabeça, eu quero mudar, você não vai conseguir mudar. Entenda isso. É necessário que você seja resiliente, conforme diz aí na tua revista. Vamos para ela de novo. Por que você precisa ser resiliente? A resiliência, que é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos, seja qual for a situação, demonstra se a pessoa sabe ou não agir sob pressão. Pressão que, na maioria das vezes, é fruto da cabeça. Pressão que às vezes vem de forma externa, mas pressão que às vezes é fruto da própria cabeça. Tem gente que fala: eu não consigo agir sob pressão. Mas na verdade o mundo está o tempo todo fazendo com que você venha a agir sob pressão. Está te pressionando o tempo todo a fazer algo, a fazer alguma coisa.
Mas às vezes a pessoa não quer fazer. Não, eu não quero fazer isso aqui, eu não quero pensar isso aqui, eu não quero escrever aquilo ali. E aí alguém chega e te cobra. Mas pelo fato de você não querer fazer, você já usa logo a frase: não gosto de fazer nada sob pressão. Não, me deixa porque eu não gosto de fazer nada sob pressão. A pessoa não está te pressionando, mas pelo fato de você não querer fazer, você já coloca que condena aquela pessoa que está te pressionando a fazer alguma coisa. Não, você está me pressionando, mas na verdade a pessoa não está te pressionando. É o fato de você não querer fazer, o fato de você não querer mudar, é a falta de determinação que está fazendo com que você use essa frase: não gosto que ninguém me pressione a fazer nada, né? Essa determinação, querida, é necessário que todos nós tenhamos. Ainda que tudo deu errado, ainda que as coisas não funcionaram da forma como você queria, mas é necessário que você tenha essa determinação. Lembra quando Cristo entra no barco e pede para Pedro entrar para dentro das águas? E de repente ele ordena lá na frente, né, depois de Cristo ter anunciado a sua palavra, ele pede para Pedro lançar a rede e puxar os peixes. Lança a rede para pescar. E Pedro começa a imaginar o seguinte: rapaz, nós passamos a noite toda, passamos aqui o tempo todo tentando pescar e não veio nada. Agora ele falou: olha, Senhor, nós não conseguimos pescar nada, mas sob a tua palavra eu lançarei. E o que foi que aconteceu depois quando ele lançou aquela rede? Veio uma quantidade enorme de peixe que quase que o barco foi a pique. Isso foi o quê? Determinação. Ele estava determinado a obedecer a palavra de Deus. Você precisa fazer isso em sua vida. A determinação, ela jamais pode sair do teu coração. Se você não for a pessoa determinada: eu quero mudar, eu quero parar com esse negócio, eu quero dar um jeito nesse conflito interno que eu tenho. Se você não for determinado, se você não olhar para essa situação com o desejo real de vencê-lo, me desculpe, mas você não vai vencer. Você precisa de determinação. Caso contrário, você vai estar o tempo todo se auto-sabotando. Em terceiro item, nós vemos aqui o seguinte: ainda para lidar com os conflitos internos, exercite a disciplina. Infelizmente, nós temos aí a ilusória sensação de que temos controle sobre todos os acontecimentos. Tem pessoas que pensam assim: eu tenho controle sobre tudo. Olha, não tem coisa pior na cabeça de uma pessoa do que ela pensar que tem controle de tudo. Você não tem controle sobre tudo. Você não tem controle sobre as coisas que estão à sua volta. Elas simplesmente acontecem. E as pessoas que muito sofrem são aquelas que pensam que têm controle sobre tudo. E quando elas descobrem que esse controle não está em suas mãos, elas entram em desespero. Então, deixa eu te falar uma coisa: o primeiro passo para você ser disciplinado nesse sentido e vencer este mal é: medite na palavra de Deus diariamente. Medite diariamente, conforme diz lá Salmos 1 e 2. Medite diariamente, vai ser você meditando nessa palavra, de forma disciplinada, que este mal, que este conflito interno que há em você, você vai vencê-lo diariamente. E o segundo passo é: livre-se de informações infundadas. Aí na tua lição diz o seguinte: desviar a nossa atenção das informações infundadas que nos foram passadas ao longo da vida requer concentração e renovação na maneira de pensar e conceber o mundo em que vivemos. Sabe por quê? Porque como imagina a sua alma, assim você é. Você precisa vencer isso, eliminar essas informações infundadas, informações que não têm fundamento, que chegaram até você, que você comprou elas. Sem nem perceber, você comprou esse tipo de informação. Eu não estou falando de comprar e tirar, botar a mão na carteira, comprar e toma, está aqui, mas veio até você, você assimilou aquilo como verdade.
e deixou, na maioria das vezes, a palavra de Deus de lado para acreditar nessas informações infundadas. E o que acontece? Esse mal insiste em ficar na tua vida, porque você não quer abandoná-lo. Comprou, acreditou e pronto, agora isso aqui é meu, isso aqui faz parte de mim. Queridos, conforme aí a tua lição, mais uma vez lendo o que está escrito nela, seremos libertos quando nos livrarmos dos pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, em detrimento de pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Aquele pensamento que você tem de si é uma coisa, o pensamento que Deus tem de você é outra. Tem pessoas que olham para si e falam: eu não valo nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E começa a se comparar com outras pessoas e se colocando lá embaixo. Aí de repente vem Deus e diz para você o seguinte, Deus falando para você o seguinte, conforme diz lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enquanto você olha para si e se joga lá embaixo, Deus olha para você e fala: ó, eu é que sei que pensamento eu tenho a teu respeito. Pensamento de paz e não de mal. As pessoas vão pensar acerca de si mesmas, as pessoas pensam acerca de si mesmas, pensando mal o tempo todo. Porém, Deus chega e fala: ó, eu sei que pensamento eu tenho a teu respeito. Pensamento de paz. É por isso que o tempo todo nós estamos falando para você o seguinte: olha, deixe que esta palavra seja o teu guia. Deixe que ela tome de conta da tua mente. Não permita que essas informações erradas, errôneas, tomem de conta da tua mente, porque você vai sofrer o tempo todo e vai estar enfrentando conflitos internos dos mais diversos. Então, para finalizar, eu quero ler a conclusão na nossa revista, que diz o seguinte. Guarde essas palavras. Esta lição não encerra o assunto abordado, até porque a proposta inicial é aprender a lidar com os conflitos internos que nos assediam diariamente. Entretanto, desejamos que os cristãos atentem para esse mal que pode tolher a liberdade de expressão e impedir a expansão da criatividade, dos talentos e dos dons dados por Deus, combatendo-o por meio de exercício da fé, mediante a meditação e a aceitação da palavra da vida, ou da palavra de Deus. Confiemos e entreguemos nossos conflitos ao Senhor, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Que esta mensagem de hoje, ela venha encontrar guarida no teu coração. Que você entenda que esses conflitos, que são naturais, que possam alcançar você, eles podem ser vencidos por meio da fé que você tem na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos na tua presença, meu Deus, para te agradecer por este momento sublime que estivemos meditando, meu Deus, na tua palavra. Momento este, meu Deus, que estivemos conectados ao teu reino, ao teu trono, e nos colocando diante de ti, meu Deus, para que com um coração aberto possamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Meu Deus, abençoa cada um desses teus filhos que estão assistindo esse vídeo neste momento. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, sobre a casa, sobre seus familiares, de maneira que o Senhor não permita, meu Deus, que nenhum mal chegue à tenda deles. Que o sangue, meu Deus, de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, esteja, meu Deus, nos umbrais da casa de cada um desses que estão
nos ouvindo, meu Pai. E que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo, meu Deus, que o Senhor há de nos ouvir. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo esse povo e com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre, e que você diga amém. Que o Senhor te abençoe.